E povo de Deus, tudo bem? Eu sou o Diogo Brito e eu tô aqui hoje para falar um pouco de Deus para você. Nós estamos com um projeto de toda semana postar um vídeo sobre algum tema específico, um tema bíblico. Se você tem alguma ideia sobre o que falar, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai estar lendo e preparando um vídeo legal para você assistir, tá bom? Então deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo com os amigos, curte e é isso, tamo junto. O Mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um mar de água doce. E o Mar da Galileia existe até hoje. Está lá em Israel e é muito grande. Ele abastece o país e empresta água até para a Jordânia. Esse mar foi testemunha de várias viagens que Jesus e seus discípulos fizeram. Mas essa viagem foi um tanto quanto diferente, porque estava no final do dia. João, comentando no mesmo episódio, diz que já estava no fim da tarde. E nesse momento, Jesus se despediu dos discípulos, que iriam atravessar o mar, e Jesus foi para o monte orar. Então, Jesus começa a orar no fim da tarde, por volta das 18 horas, e também, mais ou menos nesse horário, os discípulos começam a remar mar adentro. E Jesus foi encontrar seus discípulos na quarta vigília da noite. João 6,19 nos diz que os discípulos tinham remado de 25 a 30 estádios. Estádio era uma unidade de medida da época que simboliza mais ou menos 180 metros. Isso nos dá mais ou menos 5.400 metros. Mas vamos arredondar para 5 quilômetros, ok? Então eles remaram à tarde, à noite e até a quarta vigília da noite e remaram apenas uma média de 5 quilômetros. Isso é muito pouco. Só para entendermos, a primeira vigília começa às 18 e vai até às 9 horas da noite. A segunda vigília vai em média das 9 à meia-noite. A terceira vigília vai da meia-noite até às 3 horas da manhã. E a quarta vigília vai das 4 até às 6 horas da manhã. Então, para encurtarmos a história, os discípulos estavam remando por 10 horas, desde as 18 até as 4 horas da manhã no mínimo. E eles remaram tão pouco devido à força do vento contrário das ondas. Por isso remaram apenas 5 quilômetros da praia. E voltando para Jesus lá no monte, tiramos a conclusão de que Jesus estava orando há 9 horas. Você já orou todo esse tempo? Você orou 4, 5 horas seguidas sem parar? Jesus, na sua plenitude de santidade, não precisava ficar 9 horas orando. Eu preciso, você precisa. Mas ele não precisava. E mesmo assim ele ficou. Eu mesmo nunca fiquei 9 horas orando. Às vezes eu reclamo de ficar 1 hora orando. E nós não oramos, às vezes, nem 1 hora por dia. Mas a história segue e eis que Cristo decide se encontrar com seus discípulos. Quando ele chega no Mar da Galileia, ele pisa na água como se fosse terra firme. Ou seja, Jesus andou sobre as águas, ali com seus 70, 80 quilos, e não afundou. Agora, a forma que ele andou sobre as águas sem afundar, isso não consigo explicar. Isso não dá para explicar. Milagres não se explicam, só se aceitam. Ele estava andando sobre o vento contrário, contra as ondas fortes, mas ele não olha para as ondas, muito menos para as tempestades. Jesus olha para os seus discípulos, que estão no maior apuro. Hoje, Jesus Cristo não está em mais nenhum monte em Israel orando. Ele está no lugar mais alto do universo, o santuário celestial. E lá de cima, ele contempla toda a terra. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Jesus tem visto todas as suas dificuldades. Ele tem visto o vento e as ondas contra a sua vida. Ele vê que você tem se esforçado, lutado, remado, mas mesmo assim não tem saído do lugar. Você está esgotado de tanto sofrer. Mas basta acreditar. Ainda que fosse no meio da madrugada, lá do santuário, Jesus contempla a sua vida. Jesus vê as suas lutas. E ele vem em teu socorro. Mas agora ele não vem caminhando. Ele vem com poder e grande glória com todos os seus santos anjos. Ele vem para buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra e levar para habitar nas mansões celestiais. Ele vem para acabar com o sofrimento desse mar tenebroso que é a nossa vida. Mas não acaba por aí. Jesus aparece para os discípulos e eles com medo gritam que era um fantasma. Nenhum dos discípulos estavam desenvolvendo a sua fé naquele momento. Você pode imaginar, Jesus estava ali, mas eles não o reconheceram naquele momento de medo. E o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui hoje, do seu lado. E talvez você não está enxergando, não está conseguindo senti-lo, mas ele está aí do seu lado. Jesus está contigo. Não deixe o vento contrário, não deixe a tempestade afastá-lo de ver Jesus. Então Jesus disse: sou eu. E Pedro respondeu: se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus disse: vem. E um milagre acontece pela fé. Pedro coloca os pés para fora do barco e começa a caminhar até Jesus Cristo. Porém, no meio do caminho, Pedro vai perdendo a comunhão. E ao desviar-se de Jesus, começou a ver as ondas, a tempestade, o vento contrário.
e ao perder sua fé, afundou. Pedro era nadador dos bons, mas como aquele mar representava o mundo dominado pelo inimigo, ele tinha motivos de sobra para ficar apavorado. Ele imaginou, ele sabia que iria morrer naquele mundo, naquele mar. E assim como você, ele sabe que precisa de Jesus, o único que pode salvá-lo. Mas naquele momento, Pedro gritou e Jesus pegou suas mãos. Jesus ergueu o homem e agora estava novamente andando sobre as águas e voltando para o barco. Então, Jesus levanta a mão e ordena para o mar e o vento: acalma-te. E com uma ordem de Cristo, todas as tribulações sumiram. Pisar sobre a água como se fosse terra firme. Mandar o mar se aquietar e o mar obedecer na mesma hora. Salvar Pedro que estava morrendo. E sabe por que Jesus fez tudo isso? O verso 33 nos responde: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus quer que você chegue a essa compreensão hoje. Por tudo que Ele fez na sua vida, está fazendo e fará muito mais ainda. Ele quer que você chegue a essa conclusão. Quer que você proclame que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Você que está assistindo esse vídeo, basta que você receba Jesus como seu Salvador. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje, agora, se você o adorar como Filho de Deus, se você se render completamente a Ele, então você vai sair mais do que abençoado.